O relator do processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, começa a julgar nesta segunda-feira as acusações feitas ao chamado grupo político do suposto esquema de compra de votos no Congresso Nacional, durante o governo do ex-presidente Lula. Entre os réus estão o ex-ministro da Casa Civil, José Disseu, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares. E a gente volta à entrevista com o doutor Alex Muniz, que é juiz do Estado, professor da UEPB e professor da Escola Superior de Magistratura, também escritor, que está lançando agora o seu terceiro livro. Vamos voltar à nossa conversa, doutor Alex. Doutor Alex, com relação à relação homoafetiva, a gente vê que o senhor aborda no seu livro essas relações homoafetivas. Eu queria ver a sua opinião com relação a se o senhor acha que a população brasileira, as famílias brasileiras estão aptas para acompanhar esse processo de avanço contra a discriminação aqui no Brasil. Ok, veja bem, Bastos, em todo Estado democrático de direito, a lei tem um papel, né, a norma, ela tem um papel não só de regulamentar a sociedade, mas muitas vezes de transformar a sociedade. É isso que vem sendo feito com a interpretação extensiva da Constituição Federal. Há pouco mais de 6 anos atrás, eu tive a oportunidade de conceder a primeira adoção entre um casal homossexual, né, um casal de lésbicas, né, no interior aqui do Estado. E essa decisão, à época, causou uma certa polêmica, né, porque, evidentemente, certos grupos, né, ligados a, enfim, a segmentos diversos da sociedade, sobretudo segmentos reacionários da sociedade, se opuseram a essa decisão, alegando que seria um enfraquecimento da família, que seria... Os argumentos são os mais variados possíveis, né? Que essa decisão poderia ser vista como um esfacelamento do conceito do poder familiar, enfim, né? O conservadorismo, o pensamento reacionário, a falta de respeito à dignidade humana, né? Tudo isso, eu acredito que seja um foco que a norma deva combater, sobretudo considerando o princípio da dignidade humana. Esses argumentos, ao meu ver, não se sustentam, e tanto é assim que, não só na minha posição, apreciando esses casos, mas em vários outros julgados, né, em várias outras decisões de tribunais no Brasil, que vem reconhecendo o direito às uniões homoafetivas, não só a união estável, a adoção, mas algumas decisões mais extremas vêm concedendo o próprio casamento a pessoas que sejam do mesmo sexo. Independente da orientação sexual da pessoa, eu acredito que todos merecem ou têm os direitos que a Constituição assegura, inclusive o direito à dignidade humana. É evidentemente que esse tipo de posicionamento, num primeiro momento, choca, mas as pessoas depois passam a ter uma consciência maior, mais ampla do que é a condição humana, né, do que são os direitos inerentes às pessoas, né, e eu acredito que em breve esse não será mais um tema a ser discutido, pelo menos nessa geração. Quem sabe as próximas gerações vão rir um pouco de nós e dizer, olha como eles eram tolos, né, ainda estavam discutindo esses direitos à homoafetividade, quando na verdade todos nós sabemos que todas as pessoas merecem essa tutela do Estado e o reconhecimento dessas uniões. Não deve haver nenhum tipo de preconceito com relação a qualquer que seja a orientação sexual da pessoa. Ok, doutor Alex, eu abordo agora o senhor com relação às cotas diferenciadas para as universidades públicas. Esse assunto o senhor também trata e aborda nesse seu terceiro livro, que é Direito Constitucional. Como o senhor vê, na sua opinião, essas cotas diferenciadas são saídas para dar maior acesso a essas pessoas que, em tese, são menos preparadas ou encontram dificuldades para entrar no terceiro grau? Veja bem, Bastos, assim como o tema das uniões homoafetivas, né, o tema da política de cotas também envolve diretamente o direito constitucional. Como você bem afirmou, eu trato disso no meu livro. São temas que são decididos hoje dentro da esfera do Poder Judiciário
E assim como as uniões homoafetivas, já há também um posicionamento da jurisprudência brasileira, de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de admitir essas cotas, né? Cotas, ora raciais, talvez a expressão mais correta seriam as cotas étnicas, já que a raça humana é uma só, não temos raça, nós temos etnias, e as cotas também ditas econômicas, né? Para alunos regressos das instituições públicas, né? Havia um posicionamento anterior de alguns tribunais estaduais, inclusive de um tribunal regional federal no Brasil, considerando que essas cotas seriam inconstitucionais. O Supremo, em decisão recente, ainda deste ano, né, o Supremo entendeu que essas cotas seriam constitucionais. E, evidentemente, essa decisão do Supremo vai repercutir no fato de que as universidades agora vão estabelecer política de cotas, como é o caso da UEPB, que já havia estabelecido há algum tempo atrás, né, e a tendência é que esse posicionamento, pelo menos durante um certo período histórico, se mantenha, no sentido de, o argumento abre aspas, ou entre aspas, que seria um modo de corrigir distorções históricas, injustiças históricas que foram praticadas com relação a certos grupos. Note bem, Bastos, a grande discussão sobre política de cotas é saber o conteúdo da decisão judicial. A pergunta é, devemos ser justos, ou seja, dar a cada um aquilo que é seu, segundo o merecimento de cada um, aquele critério de equidade de que falava já Platão na República, na sua obra República, ou nós devemos ser bons e aí praticar uma política, digamos assim, da misericórdia, não é? Uma política da pena. E, como se diz popularmente, eu escuto às vezes essas expressões do sertão e essas expressões me marcam muito porque eu acho que o sertanejo, ao colocar ao fazer certos brocados, né, certos axiomas, construir certas frases, ele define muito bem em poucas palavras. Eles dizem lá, né, a história do café com leite. Não, então devemos ser justos, equânimes e atribuir a cada um aquilo que é seu, segundo o seu mérito, ou devemos ser bons? A justiça deve ser boa no sentido de corrigir essas distorções com a política da piedade, uma política da misericórdia. Que mesmo que se diga, não, mas isso é por apenas algum período de tempo. Isso é por algum certo momento em que essas distorções vão ser corrigidas, esses grupos que foram alijados, excluídos do processo universitário, vão ingressar, e aí vai haver um reequilíbrio. O grande problema que eu acho disso é que esse reequilíbrio está sendo feito em cima do direito dos outros. Porque, note bem, quando há uma política de cotas, não há assim, digamos, curso tal vai haver 40 vagas, e mais 10 reservadas, ou mais 20, ou mais 100 reservadas para cotistas. Não. Se pega das 40 que há, né, que existem, né, se divide isso, se fraciona, né, e retira daqueles que teriam por mérito o direito à universidade, né, retira-se essa parcela e coloca-se para essas parcelas são colocadas para os cotistas. Eu acho isso muito complicado, você fazer justiça, bondade, misericórdia e piedade com o direito dos outros. Enfim, se isso vai perdurar ou não, né, o fato é que é um posicionamento majoritário hoje. Se isso vai perdurar ou não, eu tenho sérias dúvidas, sempre fui contra a política de cotas, porque eu acho que esse tipo de medida, né, não corrige nada, né, até por ter vindo de baixo, até por ter estudado, né, ter conseguido as poucas coisas que a gente consegue na vida, né, por mérito, né, a gente termina dando mais valor ao mérito, à capacidade individual, do que à piedade e à misericórdia. Né? Como leitor de Nietzsche que eu sou, eu acho que esse tipo de filosofia de piedade, essa filosofia do altruísmo, da ajuda, né, da muleta, eu acho que não é algo interessante. Mas as decisões estão aí e devem ser respeitadas. Então a política de cotas está mantida. Com relação à distribuição de medicamentos para as pessoas carentes, lá na sua vara, na sua comarca, muita gente já bateu a porta, um filho, ou um pai, ou um parente precisando daquele remédio, mas o Estado e o município, que tem a obrigação de fazer o repasse, não estão repassando. O senhor já sentenciou sobre isso? Isso é um problema, Bastos, que se alastra por todo o país. Embora o direito à saúde esteja no artigo 6º da Constituição Federal, embora esse direito à saúde seja considerado um direito fundamental, né, para todos os cidadãos,
O que se observa é que muitas vezes o Estado é omisso. Né? O Estado que eu falo, não o Estado membro da federação, mas o Estado poder público, né? A União, os estados, os municípios. Muitas vezes se verifica essa omissão. Então, embora se trate de um direito fundamental, nós temos vários casos, né, de pessoas que precisam de cirurgias de urgência, que precisam de medicamentos para o tratamento de doenças e patologias das mais graves imagináveis, né, como o caso de câncer, tuberculose, enfim, pessoas que, até casos de portadores do vírus HIV nos estágios mais avançados da doença, diabetes, assim, são muitos os casos, e não só de medicamentos, como eu disse, de cirurgias também, cirurgias de urgência, né, cirurgias envolvendo cardiopatias graves, pessoas com problemas seríssimos e que são tratamentos negados pelo poder público, né, ora pelo município, ora pelo Estado, ora pela União, já que a competência aí é concorrente de todos os entes federativos, e, enfim, o judiciário fica responsável por esse tipo de demanda. E nós temos que atender a população nesse sentido. São vários os casos e nós estamos recebendo esses casos e dando o tratamento mais rápido possível para que essas pessoas sejam atendidas. Ok, doutor Alex, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero lhe agradecer e dizer que a entrevista foi muito boa e muito esclarecedora, tanto para as pessoas que é do mundo do direito, como também aos telespectadores que gostam de acompanhar uma boa entrevista. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Bastos. E até a próxima.